O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. O evangelho que nós estamos ouvindo hoje, ele praticamente faz parte do sermão das bem-aventuranças. Ele está ali dentro desse contexto, onde Jesus, de forma muito especial, se coloca a nos ensinar. Eu disse isso semana passada. Precisa existir em nós uma disposição para aprender. Todas as etapas da vida compreendem um aprendizado. E eu me lembrei hoje, quando eu estava lá em Roma, com a minha comunidade muito madura, eu lembro que eu disse para eles, que eu encontrei umas anotações minhas: a gente precisa aprender a envelhecer. A gente precisa aprender que com o passar dos anos, nós vamos nos tornando um pouco limitados com algumas coisas, e às vezes é difícil a gente aceitar que a gente não vai conseguir fazer as mesmas coisas no mesmo tempo, mas é importante não ficar parado, aprender a continuar, talvez num ritmo diferente, a fazer aquilo que está à altura segundo as nossas condições. É maravilhoso quando a gente aprende isso, e a gente amadurece também nessa disposição a aprender coisas o tempo todo. E esse aprendizado compreende, às vezes, recordar coisas que nós já sabemos, que são importantes. A gente sempre tem que voltar nas fontes. Por isso a primeira leitura, ela traz hoje à tona um preceito, uma arma, que talvez estejamos usando pouco nesse tempo. A primeira leitura fala para nós da força do jejum, do poder e da graça que o jejum realiza na nossa vida, quando a gente livremente se dispõe, por exemplo, a uma penitência, a uma renúncia. Ontem na missa do Sagrado Coração de Jesus, eu também lembrei, sexta-feira, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina que nós podemos participar integralmente, profundamente da dor, do sofrimento, da memória da paixão de Jesus. Toda sexta-feira ela orienta que a gente possa se abster livremente, por exemplo, da carne. Ficar sem comer carne só sexta-feira não vai matar ninguém, né? Você tem tanta... come abobrinha, come tomate, ovo frito. Mas hoje a gente reclama de tudo, né? Tudo é difícil para a gente, faz calor e a gente já está achando difícil. Oferece um pouquinho de calor, tá calor, então oferece, em vez de reclamar, oferece para Deus. É difícil para você sentir calor? Acho que para todo mundo, né?
Mas acho que ninguém sente mais calor aqui de vocês do que eu, né? Com toda essa roupa que daqui, a hora que eu sair daqui eu estou lavado de suor, né? Mas a gente foi perdendo essa capacidade de permanecermos assim firmes, fortes, corajosos. A gente se tornou muito reclamão por pouca coisa. A gente não tem mais aquela coragem de assumir pequenos sofrimentos, pequenas oblações ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. A igreja ensina, oferece esse ensinamento. O jejum é uma fortaleza, nos faz fortes. O jejum fortalece a nossa vontade. Quando a gente for realmente chamado em causa e a gente tiver que dizer com vontade um não grande para uma coisa grande, nós estaremos já exercitados, porque nós fomos dizendo não para as pequeninas vontades da nossa vida em pensamento, nos preparando para os grandes nãos que nós vamos ter que dizer um dia na nossa vida. O evangelho de hoje, então, quando Jesus fala do sal da terra, da luz do mundo, esse evangelho está agora, olha, entre as bem-aventuranças e uma série de legislações que Jesus vai começar a partir do domingo que vem até a quarta-feira de cinzas, uma série de indicações legais, morais, que nós, católicos, cristãos, somos chamados a viver. Então Jesus está aqui com seus discípulos. Nós ouvimos semana passada, tinha uma grande quantidade de pessoas com Jesus. Ele estava na planície, o grande sermão da planície. Então Jesus não está sozinho, e ele está insistindo, não é? Já com o início do sermão da montanha, o sermão da planície, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, ele está lembrando àqueles que o escutam, que somos seus seguidores. Então vamos pensar, o que significa hoje seguir Jesus? Seguir Jesus significa que nós temos que nos disponibilizar por causa dele, no tempo em que estamos vivendo, a não termos medo e coragem, publicamente, visivelmente, de dizer que somos dele, que o seguimos. Não podemos ter medo de dizer, mas eu não faço, não vivo e não aceito tal coisa, porque eu sou católico, porque eu sou cristão, por isso eu me posiciono. Isso é seguir Jesus hoje, essa disponibilidade pública da nossa fé. Eu disponibilizo a minha fé, o meu testemunho. Eu sou assim porque eu acredito em Jesus, no que ele disse no evangelho, no que a igreja me ensina. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ser bem-aventurado nesse tempo hoje significa amar Jesus incondicionalmente, ou seja, continuar amando Jesus, inclusive quando a gente precisa também na nossa vida de cristão abraçar a cruz, nos momentos difíceis, na provação. É ali que a gente percebe o quanto a gente ama. Quem verdadeiramente ama, nos ama, na hora da perda, do aperto, do momento difícil, do momento constrangedor da nossa vida, nós continuamos amando Jesus. Isso significa ser sal da terra e luz do mundo. Então Jesus está dizendo aqui que com as nossas obras, não só com as palavras, hein? Falar é fácil, a gente sabe disso, né? E viver é difícil. Então é na vida que a gente dá testemunho, é com a vida, é com as nossas obras que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Porque essa palavra, essa exortação, essa indicação, né, Jesus está usando aqui o vós. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então existem vários autores aqui
que fazem algumas especulações. Jesus está falando só para os 12? Ou Jesus está falando para todo mundo que estava ali ouvindo o sermão? Olha, nesse momento pouco importa. Importa que esse vós agora somos todos nós. Então é para nós que Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Vós que estáis aqui ouvindo esse evangelho, é para nós. Essa palavra é para nós. Somos nós agora, o povo de Deus, nesse tempo aqui, com todas as suas exigências, com todas as suas cobranças, nesse tempo que existe a imensa necessidade do nosso posicionamento na fé, nosso testemunho na fé. O mundo precisa disso. Somos nós, vós sois sal da terra, luz do mundo. Eu fiz duas separações aqui. Vamos pensar quando Jesus indica que somos nós, o sal da terra. O sal é para dar sabor na medida certa. O sal ele realça o sabor. Mas se você usar demais, você estraga tudo. Sem sal fica ruim. Com sal demais também não fica bom. Então o sal tem a medida certa, o necessário para trazer sabor. Quem cozinha sabe bem disso, né? Inclusive vocês sabem que se vocês cozinharem um monte de legumes sem sal, as cores vão se misturar. Mas se você puser sal na água, as cores não se misturam, não é? O sal ele ajuda no tomar identidade de cada coisa. Então é importante a gente ter sal na vida da gente, para a gente não ficar se misturando e saber quem a gente é, e o que a gente tem que fazer, e qual é o nosso papel, e qual é o nosso sabor. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ter sal na minha vida, para poder ser sal na vida do outro. E o sal, ele tem uma função específica. Para que serve o sal? Salgar. Se ele não salga, não é sal, não tem função. É muito específico. O sal, ele tem uma função específica: salgar, dar sabor. Então nós temos também um sabor específico, tem algo que é específico nosso. Deus deu para cada um alguma coisa de específico, e a gente tem que descobrir o que é essa especificidade na nossa vida, para a gente saber dar sabor à vida das pessoas, dos lugares, dos momentos que nós vivemos. Tem algo de específico na gente, e Deus quer que a gente, salgando o mundo, dando sabor para o mundo, a gente contribua com a obra de Deus, não é? Saborizando, diversificando e saborizando tudo e todos os lugares. Essa é uma função nossa. Se perdermos essa função, se não dermos o nosso sabor, que é específico, no lugar onde estamos e vivendo o que estamos vivendo, não estamos fazendo a nossa parte, não tem razão, não tem significado a nossa vida. Então, se nós somos os discípulos desse tempo, nós temos que salgar, levar sabor com as nossas peculiaridades. O que é peculiar a você? Qual é o teu dom? Qual é a tua graça? Qual é o teu favor? Qual é o que é específico teu, que vai contribuir para o outro, e para a igreja, e para o mundo presente? Então lembremos, né, que nós vamos ser esse sal também, sendo fiéis a Deus. Esse sabor, o sabor da fidelidade a Deus, é o sabor comum a todos nós, é uma peculiaridade nossa como cristãos, de forma geral.
Eu dou sabor para o mundo através da minha fidelidade a Deus, da minha fidelidade à voz da igreja, da minha fidelidade à fé. Não faço, não digo, não falo, não participo de certas coisas porque eu tenho fé, porque eu sou fiel a Deus. Isso não serve para mim. Estamos salgando. E óbvio, né, que exercer essa peculiaridade, aquilo que é específico hoje, na fé, pela igreja, por Deus, hoje, isso nos traz certos problemas. Pode ser até que nós sejamos perseguidos por causa disso, porque o mundo hoje não quer realmente nada de forte, nada de muito saudável, nada de muito incidente, nem de muito contundente. Não queremos discursos muito envolventes, nem de muita responsabilidade. É melhor viver uma aguinha morna, meio chapo, sem nada, sem muita coisa. Vamos levando assim. Então ser sal hoje é uma grande responsabilidade. Pode ser que nós sejamos perseguidos, né, ridicularizados, por causa da nossa postura. E depois a missão nossa: vós sois luz do mundo, né? Essa é a nossa missão pública, ser luz. A luz é algo que precisa ser público. Não foi dada a luz para você guardar debaixo da mesa, ou acender uma vela e esconder, né? Você põe no alto para que a luz se dissipe. É a nossa função pública, visível. Então a nossa fé, a nossa missão, ela não é uma coisa intimista, mas aquilo que é específico em nós precisa ser imediatamente reconhecível. A nossa fé precisa ser imediatamente reconhecida. Não pode deixar assim, depois vai descobrindo. Não, é na hora. Aquilo que a gente tem para oferecer, que é de Deus, que é por Deus e com Deus, é imediato, com todas as repercussões, com todas as dificuldades. Que Deus fortaleça cada um de nós, né? Sejamos capazes de jejuar para fortalecer a nossa vontade, para a gente ter a coragem na hora certa, no momento justo, de manifestarmos visivelmente, reconhecidamente, nossa fé, nossa postura, nosso comportamento e nossas atitudes. Creio